6 plantas incríveis para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Então hoje eu vou te passar uma estratégia muito legal, natural, de como fortalecer o seu sistema cardiovascular. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você quer viver melhor e por mais tempo? Responde para mim. Você quer viver melhor e por mais tempo? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Quero saber a sua resposta. Por quê? Como você vai conseguir viver melhor e por mais tempo? Mantendo a sua saúde cardiovascular em dia e tratando muito bem, com muito carinho, o seu coração, as suas artérias e as suas veias. Então, se você tem algum problema no coração, se você já teve trombose nas veias ou nas artérias, se você tem pressão alta, diabetes ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo de hoje vai te ajudar muito. E se você tem dor nas pernas, peso nas pernas, se você anda um pouquinho e as suas pernas começam a doer, se você tem varizes, se as suas pernas incham, esse vídeo também é perfeito para você cuidar melhor disso. Conta aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Então, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. E também me conta se você tem ou não tem algum problema de circulação, porque eu quero te conhecer melhor. E já pega papel e caneta aí para anotar a nossa 6ª planta de hoje, que é o gengibre. Doutor João, eu tenho pressão alta, eu sou hipertenso, eu posso consumir gengibre? O que você acha? Acha que sim ou acha que não? Já vou responder. Mas por que o gengibre é interessante para a circulação? Primeiro, o que eu falei lá? A origem da má circulação está na inflamação e no estresse oxidativo. E o gengibre tem ação antioxidante, ou seja, ele combate o estresse oxidativo e tem ação anti-inflamatória. Então, ele é capaz de reduzir a inflamação do nosso corpo. Mais do que isso, pessoal, o gengibre ele também ajuda a controlar o diabetes. Ele melhora a sua sensibilidade à insulina. Ele também pode contribuir para reduzir o colesterol ruim, reduzir os triglicerídeos, diminuindo dessa forma o risco de aterosclerose, que é o entupimento das artérias por placas de ateroma, aquelas placas de gordura, colesterol, cálcio e outros resíduos que obstruem as suas artérias e podem causar um infarto, podem causar um derrame, geram problemas de má circulação, então o gengibre tem esse potencial. Da mesma forma que, por ter gingerol e xigaol, que são substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, mas também são substâncias vasodilatadoras. Nós temos os nossos vasos sanguíneos, que eles podem se contrair ou se dilatar, de acordo com a necessidade do nosso organismo. Você concorda que, quando o seu vaso sanguíneo se dilata, quando há mais passagem para o sangue, quando há mais espaço para o sangue fluir, você concorda que a consequência disso vai ser uma melhora da sua circulação? Pois é, o gengibre tem esse efeito na sua circulação porque ele aumenta a produção de óxido nítrico, que é a principal substância responsável por relaxar e dilatar as suas artérias. E além disso, pessoal, por esse motivo, por ter ação vasodilatadora, o gengibre também tem uma ação anti-hipertensiva. Ou seja, respondendo à pergunta de agora, se quem tem pressão alta pode ou não pode comer gengibre, a resposta é pode. Não só pode, como o gengibre pode, inclusive, ajudar a controlar melhor a pressão arterial. Porque a pressão arterial nada mais é do que a pressão que o seu sangue exerce na parede das suas artérias. Então, se as suas artérias estão dilatadas, se as suas artérias estão relaxadas, o sangue não exercerá uma pressão tão forte e, consequentemente, a sua pressão arterial será melhor controlada. Nossa próxima planta que pode te ajudar na circulação é justamente o alho, que é rico em alicina e uma outra substância chamada ajoene, que contribuem para reduzir a viscosidade do sangue, favorecendo a circulação e prevenindo a formação de coágulos. Além disso, o alho também pode ajudar a controlar a pressão arterial e também a controlar os níveis de açúcar no seu sangue. Então, se você consumir aí cerca de 2 a 4 gramas de alho por dia, já é uma excelente quantidade. Quando que você tem que tomar cuidado com alho? Se você fizer uso de algum anticoagulante cumarínico, como a varfarina, nome comercial Marevan, tá bom? Quarta planta. Essa aqui é muito prescrita, inclusive, por vários cirurgiões vasculares, que é a castanha da Índia. Por que a castanha da Índia é boa para sua circulação? Ela tem uma substância chamada essina. Essa essina contribui para o fortalecimento da parede dos seus vasos sanguíneos,
reduzindo a fragilidade desses vasos e também prevenindo o vazamento de fluido para outros tecidos. Dessa forma, reduzindo a chance de você ter um inchaço e de você ter também o peso nas pernas. A castanha da Índia também tem ação antioxidante, anti-inflamatória, melhora o fluxo sanguíneo e você deve tomar aí de 300 a 600 miligramas por dia, mas se você tomar algum anticoagulante, principalmente a varfarina, você tem que tomar cuidado. Da mesma forma, se você estiver grávida, também não deve consumir a castanha da Índia, ok? Terceiro, essa aqui eu gosto bastante também, já falamos diversas vezes sobre essa planta aqui no canal, que ela tem diversas funções medicinais. Ela é utilizada por conta dessas propriedades há milênios, que é o alecrim, rico em ácido rosmarínico, rico em ácido cafeico, que tem propriedades vasodilatadoras, ou seja, relaxam os seus vasos sanguíneos e melhoram a sua circulação. Mais do que isso, o alecrim também ajuda a controlar o açúcar no seu sangue e tem ação antioxidante, anti-inflamatória, mas a precaução é a mesma em relação à castanha da Índia e ao alho. Se você tomar algum anticoagulante cumarino, tome cuidado com o alecrim, beleza? Segunda planta, pessoal, essa aqui, olha, é uma das melhores. Essa aqui a gente já falou em outros momentos. A gente passou aqui uma receita de um suco que tem essa planta, que ela é rica em nitratos. Então esses nitratos, eles são convertidos em óxido nítrico, e o óxido nítrico gera a vasodilatação. Uma vez você tendo uma vasodilatação, você vai ter uma redução da pressão arterial e também uma melhora do fluxo sanguíneo. Alguém sabe que planta é essa? Que na verdade é uma raiz, salvo engano, né? Tem um gosto bem forte, tem uma cor muito vibrante. Será que o pessoal consegue aí no chat, nos comentários, adivinhar, saber de quem que eu tô falando? Eu dei a receita aqui de um suco desse alimento, dessa planta, com limão e com mel, que o pessoal gostou bastante de fazer para melhorar a circulação. Essa planta, ela também tem uma substância chamada beta-cianina, que é antioxidante e vai proteger a parede dos seus vasos. Ó, é a beterraba, pessoal. Nossa segunda planta é a beterraba. Ela também tem vitamina C, que é fundamental para a produção do colágeno, que garante a integridade dos nossos vasos sanguíneos. Então, sem vitamina C, sem os níveis adequados dessa vitamina, nós corremos o risco de termos vasos sanguíneos muito frágeis. E isso, obviamente, vai prejudicar muito a nossa circulação. Mais do que isso, a beterraba também é rica em fibras, que vão contribuir para reduzir a sua glicemia, para reduzir o seu colesterol ruim, que podem contribuir positivamente para melhorar a sua pressão, e ela também tem potássio, um mineral fundamental para regular a pressão arterial e garantir o correto relaxamento dos vasos sanguíneos. O pessoal que falou da cúrcuma aí, do açafrão, também é uma excelente opção para a circulação, tá bom? Nosso primeiro alimento, nossa primeira planta de hoje, é uma planta que está no prato de todo mundo, tá na fruteira de todo mundo, que todo mundo consome. Se não consome todo dia, consome toda semana. Que é, pessoal, a cebola. A cebola, ela é rica em quercetina, um flavonoide que contribui para a vasodilatação, redução da pressão arterial, melhora do fluxo sanguíneo, contribui para combater a inflamação, o estresse oxidativo. A cebola também tem vitamina C e também tem fibras. Então, se você aumentar o seu consumo desses alimentos e, ao mesmo tempo, você fizer mudanças no seu estilo de vida, ou seja, você controlar os fatores de risco para a má circulação, que são obesidade, diabetes, pressão alta, fumar cigarro, colesterol alto. Se você consumir esses alimentos, se você melhorar os seus hábitos, o resultado vai ser positivo. O resultado vai ser você melhorar a sua circulação. Agora, não adianta você pensar que você vai comer um pouco de gengibre, um pouco de alho, vai comer um pouco de alecrim, e aí vai continuar comendo torresmo, vai continuar se enchendo de pão, comendo miojo, vai continuar acima do peso, sedentário, mas o seu problema vai mudar. Não adianta você se iludir e achar que a solução do seu problema está em consumir um dente de alho por dia. Não! Além de consumir esses alimentos, além de consumir essas plantas, você também precisa melhorar o seu estilo de vida. Por quê? Se você tem má circulação, isso provavelmente é resultado de anos e mais anos de um estilo de vida pouco saudável, que te gerou pressão alta, diabetes, colesterol alto, obesidade. Então, pessoal, para melhorar a circulação, esses alimentos são importantes? São importantes. Mas você precisa também melhorar o seu estilo de vida. E eu posso te ensinar tudo isso no meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos combinados com
essas plantas com chás, que nós também já falamos aqui no canal, eles vão ser capazes sim de melhorar a sua circulação. É óbvio que em alguns casos será necessário cirurgia, será necessário algum tipo de procedimento, será necessário o uso de algum medicamento, é claro. Mas esses hábitos são capazes sim de melhorar a sua circulação, principalmente porque eles vão controlar os maiores fatores de risco para este problema. Se você quer ler o meu livro, basta você clicar agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. Então o livro físico ainda não existe, tá bom, pessoal? Então, ó, quer melhorar a sua circulação, quer controlar sem médico, sem remédio, sem exame, sua diabetes, sua pressão alta, seu colesterol? Clica agora aí, primeiro link na descrição ou link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade, ok?